insistir em ficar e prolongar essa dor que estou. O nosso lance marcou e agora que ele acabou, é melhor você não me procurar. Me diz agora pra que conversar, se foi você que me abandonou. Me liga que tenta me consolar, que na verdade sei que será melhor a gente não se falar. Seja bem-vindo ao canal, se inscreva agora mesmo e curta o vídeo. Terça, 12 de julho de 2016. Entre no blog do Jornal Breve e vote na enquete dessa semana. Agradecemos desde já a sua participação. Está no ar o Jornal Breve com Solano Manoel. Boa noite. Portal G1. Cláudia Cruz chama ministros e deputados como testemunhas. A mulher do deputado afastado Eduardo Cunha, Cláudia Cruz, chamou parlamentares e 2 ministros do governo interino de Temer para serem testemunhas de defesa dela em processo a que responde perante Sérgio Moro, na primeira instância da Justiça Federal. Advogados de Cruz protocolaram defesa prévia no processo e pediram para que Moro rejeite a continuidade da ação. Caso não seja esse o entendimento do juiz, a defesa quer que Cruz seja absolvida sumariamente. Em último caso, pede para que sejam ouvidas as testemunhas ao longo da instrução do processo. Os ministros chamados são deputados federais licenciados para comandarem ministérios de Michel Temer, Maurício Quintela, dos Transportes, e Breno Araújo, das Cidades. Além deles, foram chamados 6 deputados federais em exercício: Hugo Mota, do PMDB da Paraíba, Felipe Maia, do DEM do Rio Grande do Norte, Carlos Marum, do PMDB do Mato Grosso do Sul, Jovair Arantes, do PTB de Goiás, Gilberto Nascimento, do PSC de São Paulo, e Átila Lins, do PSD de Amazonas. Segundo a defesa de Cruz, a convocação dos deputados e ministros visa defendê-la da acusação de lavagem de dinheiro e transferência de recursos de suposta origem criminosa entre um trust de Eduardo Cunha e uma conta de Cruz no exterior. Em casos de réus que convocam parlamentares e ministros como testemunhas, Moro costuma pedir para que as defesas justifiquem a necessidade destas testemunhas. Caso o juiz aceite os nomes, ele envia ofício a eles questionando a melhor data para a coleta dos testemunhos. Cláudia Cruz ainda pediu para que sejam ouvidas em sua defesa funcionários do Banco Merrill-Lynch em Genebra, na Suíça, funcionários do escritório de consultoria no Uruguai e representantes do Trust Natural, do qual Cunha é beneficiado. O objetivo dessas convocações, segundo Cruz, é mostrar como funcionava o trust e a conta dela para provar que não houve lavagem de dinheiro nos recursos recebidos por ela. O ex-ministro do Supremo Tribunal Federal e ex-ministro do governo Collor, Francisco Rezec, foi chamado junto ao professor José Tadeu de Chiara e do advogado suíço Didier de Montmorency para esclarecer fatos relacionados à constituição da conta de Cláudia Cruz no exterior e as razões para que ela não tenha sido declarada ao Banco Central. As demais testemunhas foram chamadas para defender Cláudia da acusação de lavagem de dinheiro, convertendo o dinheiro ilícito em aquisição de bens de luxo. Segundo a defesa, estas testemunhas poderão explicar a razão do uso dos valores gastos em cartões de crédito por conviverem com ela. Dentre os convocados está Laerte Rimoli, que chegou a ser nomeado presidente da empresa Brasil de Comunicação por Michel Temer, mas teve a nomeação suspensa pelo STF, que reconduziu Ricardo Mello ao cargo. Vale lembrar que Cláudia Cruz foi também apresentadora da Rede Globo por muitos anos e antes disso ela foi a voz padrão da Telerge, antiga empresa estatal do Rio de Janeiro, quando Cunha a presidia. Ele já namorava. André Martins está de volta com a coluna Economia Real e hoje ele vai falar sobre o que provocou muita indignação entre os trabalhadores. Foi a declaração do presidente da CNI de 80 horas semanais que o Brasil precisaria para retomar o crescimento. Ele vai dar uma explicação de como funciona o trabalho nos demais países e o que aconteceria se isso for prática aqui no Brasil. Vale a pena você acompanhar Economia Real com André Martins. André, é com você.
Semana passada, presenciamos uma reportagem em que a Confederação Nacional das Indústrias propôs ao presidente Michel Temer para aumentar para 80 horas semanais a jornada trabalhista. Como bem sabemos, atualmente as jornadas são de 44 horas semanais. Segundo eles, essa medida visa combater as dificuldades que a economia está enfrentando para que as indústrias possam sobreviver, pois sua folha de trabalho está muito encarecida e não estão conseguindo arcar com tantas despesas. Baseado nisso, o estudo deles é baseado em uma proposta que a própria França fez para aumentar também para 80 horas semanais a sua jornada de trabalho, justificando que eles precisam fazer a economia reagir. Bom, qual a nossa opinião sobre isso? Nós sabemos que a carga tributária em cima da folha de pagamento do Brasil é muito grande. E as empresas não têm mais condições de pagar essa quantia muito onerosa para eles. Mas não é com o aumento da jornada trabalhista que esse problema se irá resolver, assim como está acontecendo com a França. Os contextos são diferentes, a situação do Brasil e a situação da França. A situação da França é que ela está atrelada à comunidade europeia. Sabemos que a Grã-Bretanha já saiu e a França continua na comunidade europeia. O que acontece? Os motivos que levaram os ingleses a saírem foi justamente eles não queriam mais perder a sua autonomia para o bloco econômico. E é o que acontece hoje com a França. Muitas decisões políticas afetam a vida interna daquele país. Muitas decisões, as leis, a forma de trabalho, a economia é atrelada ao bloco. E muitas vezes acaba sendo prejudicial ao país. E eles não conseguem tomar medidas que reajam à sua economia. E quem acaba sofrendo é a parte mais frágil da cadeia, no caso o trabalhador. A medida que a França quer adotar, e o Brasil também está querendo adotar, não é a correta. Porque pensemos num estudo que aconteceu com a Inglaterra na Segunda Guerra Mundial. Na época da Segunda Guerra, os ingleses já tinham uma carga horária muito forçada. E eles quiseram aumentar ainda mais a carga de trabalho para que as fábricas conseguissem produzir mais mantimentos, mais munições e poder ajudar no esforço de guerra. Mas acabou acontecendo exatamente o contrário. A produção caiu enormemente e eles não conseguiam dar conta da demanda. O que os ingleses fizeram? Rapidamente voltaram à jornada anterior. Inclusive hoje, a jornada trabalhista da Inglaterra é menor que a jornada trabalhista do Brasil. No outro lado da moeda, vemos o Japão. Lá sabemos que a jornada diária são 12 horas, ao passo que aqui no Brasil são 8 horas. Mas no Japão é um contexto diferente daquela economia. O povo trabalha, a disciplina daquele povo é diferente, o modo de trabalho não é tão insalubre quanto no Brasil, e eles têm outras compensações ao longo do ano que compensam essa jornada. Não é tão extensa durante todo o ano como no caso do Brasil. Existem diferenças culturais e organizacionais daquele país. No nosso país não, do jeito que querem deixar, seriam 80 horas semanais e a perder de vistas, com poucas regalias. Um outro exemplo que eu posso citar a vocês é da Suíça. Lá na Suíça, pasmem, a jornada diária são 4 horas diárias, somente. E o trabalhador tem 4 horas que trabalha e 4 horas livres do dia para fazer o que quiser. Ter seu lazer, ter uma empresa doméstica ou sua própria empresa. E isso ocasiona muito mais benefícios à economia da Suíça do que se todo mundo estivesse trabalhando o dia todo. Por quê? O país é tão organizado que eles conseguem ter escalas de horário, onde vários trabalhadores cumprem seu turno. Até mesmo no comércio, empresas pequenas, a carga horária é 4 horas ao dia. Quando termina o turno, é substituída por outro trabalhador. Eles conseguem sim fazer que muitas pessoas sejam empregadas e essas pessoas têm
praticamente várias horas do livre dia, várias horas livres durante o dia para fazer outras atividades. E como essas pessoas têm várias horas livres, o que elas fazem? Vão consumir, vão gastar, vão passear e vão fazer a mola da economia girar. E outra coisa fantástica também na Suíça, aqui o trabalhador brasileiro tem que trabalhar 12 meses para ter direito a um mês de férias. Na Suíça é diferente. Lá eles trabalham 4 meses ao ano e já têm direito a um mês de férias. Então o que acontece? A vida do suíço é passear, porque como eles têm muito tempo livre durante o ano de folga, eles vão conhecer o seu país. Então a economia gira, porque eles são turistas do próprio país. Então, como eles recebem seu salário, a economia ela é aquecida, então sempre cada vez mais tem dinheiro no mercado. E esse povo pode ter dinheiro para gastar, tem dinheiro para passear, gastar nos transportes, gastar nos hotéis, nos restaurantes. A economia deles gira muito melhor em torno disso. É lógico que lá é fácil de resolver isso, porque é um país minúsculo. Comparado o tamanho dele em território é comparado aos menores estados do Brasil. O nosso Brasil é um país colossal, de dimensões continentais. Isso se torna praticamente impossível, ou muito difícil de fazer isso no nosso país. Mas, como se reflete, o aumento da carga horária, por mais que a indústria queira realmente achar que está à beira da falência, da bancarrota, não vai melhorar a vida dessas empresas. Na verdade, vai piorar, porque o trabalhador vai cansar mais, vai ficar menos motivado e, com certeza, isso vai refletir na produção. E, na verdade, quem tem que resolver esse problema é o governo. Ele tem que modificar as leis, procurar melhorar a economia, diminuir a carga tributária, diminuir os impostos que incidem na folha de pagamento e achar uma maneira que as empresas possam contratar outros trabalhadores para cumprir esses horários, mas que não fique tão oneroso para as empresas com relação a 13º, férias e fundo de garantia, para que elas não parem sua atividade. A solução está nisso, e não aumentar ainda mais a carga horária daqueles que trabalham. Porque aí isso vai causar um problema que vai tirar até mais vagas trabalhistas, porque um trabalhador vai acabar preenchendo a vaga de 2. Então, a longo prazo, isso na economia não vai dar resultado, vai piorar ainda mais. Muito obrigado, André, e que Deus te abençoe, e até a próxima semana, se Deus quiser. Portal Terra, lance. Presidente do São Paulo lamenta a saída de Ganso para Sevilha. O São Paulo já dá como certa a venda de Ganso para o Sevilha. Nesta terça, em Medellín, onde o tricolor enfrenta o Atlético Nacional pela Libertadores. O presidente Carlos Augusto de Barros e Silva confirmou a saída do camisa 10. Leco lamentou a perda de um dos principais jogadores do time. Tenho que admitir, é claro, é natural que seja assim no futebol. Temos que entender o desejo dele. Em um momento oportuno. Está feliz com a chance de ir ao mercado forte. Por mim, é claro, ele ficaria. Mas é o ciclo do futebol. E agora ele deve sair. É o que deve acontecer, afirmou Leco em entrevista ao Lance no hotel onde o São Paulo está hospedado para a partida de quarta-feira. Só uma coisa tenho a dizer. Seria bom se todas as pessoas pensassem na felicidade, como é o caso do técnico. Jornal Breve termina aqui. Voltamos amanhã. Até lá, se Deus quiser. Entre no blog do Jornal Breve e vote na enquete dessa semana. Agradecemos desde já a sua participação.